Vamos lá, vamos juntos então. Eu quero convidar você que está em casa para também pegar sua Bíblia, pegar um iPad, computador, não importa o que aí, você vai abrir no texto para a gente caminhar juntos aqui. Hoje nós vamos conversar num texto que está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 até 12. Filipenses 2, de 5 a 12. Presta bem atenção na leitura desse texto, e eu quero também pedir a você que, como a Carol fez aqui, orar. Nós temos, como em toda a comunidade, nós temos pessoas que estão sofrendo, nós temos pessoas que têm alguém enfermo, pessoas, famílias que estão lutando com muitas dificuldades. Lembrar você, irmãos, a comunidade dos filhos de Deus intercede uns pelos outros. Você pode dizer, eu não sei o problema e não sei quem é a pessoa, Deus sabe. Você pode simplesmente dizer, Senhor, põe a mão sobre as pessoas que estão sofrendo, quem tem gente enferma, quem está lutando com dificuldade, coloca a tua mão e transforma, porque quando nós intercedemos uns pelos outros, Deus pode realizar um milagre na vida de quem precisa. Amém? Vamos lá, vamos ler o texto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 12. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Paulo já começa dizendo o seguinte, que o nosso modelo, que o nosso espelho, que o nosso diferencial, aquele que nós vamos olhar para seguir, o nosso caminho, não é a igreja, não são os dogmas da religião, não é o que um pastor diz, nada. Nosso modelo é Jesus de Nazaré. Então, se a gente quiser aprender a ser cristão autêntico, nós temos que olhar para Jesus, e não só olhar no sentido de admiração, de termos a mesma atitude que Jesus Cristo teve para com a vida. Versículo 6. Aí ele vai explicar o que é que Jesus Cristo fez. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora presta atenção bem nesse versículo. Assim, meus amados, como vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Quando eu era professor no seminário, quando eu fui professor, na aula de teologia sistemática, uma das perguntas que eu recebi várias vezes dos meus alunos, quando a gente estudava sobre a soteriologia ou a doutrina da salvação, uma das coisas que os alunos perguntavam era sobre esse texto. Porque esse texto diz para a gente desenvolver a nossa salvação. E eles faziam uma pergunta que parte de um pressuposto lógico, que é que nós não somos salvos por esforço natural nenhum, não há nada em nós que possa produzir salvação. Paulo, o mesmo Paulo que escreveu essa carta, escreveu uma carta à igreja em Éfeso, no capítulo 2, dizendo que pela graça nós somos salvos, o instrumento dessa salvação é a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, é algo que Deus coloca sobre nós. Então a salvação nos é imputada, ela nos é colocada, ela nos é doada. Eu não dou o que eu tenho para os outros, para que Deus então, porque eu fui bondoso, me dê salvação. Não tem esforço físico que promova a salvação. Então a pergunta deles tinha um cunho lógico. Se não é, por que nós precisamos desenvolver algo que não está nas nossas mãos o realizar? E eu acho que tudo que nós temos aqui é uma confusão de compreensão da palavra, porque todas as vezes que nós pensamos esse verbo, essa palavra que está aqui, que é o desenvolver, nós imaginamos que é algo que eu preciso fazer para acontecer. Mas presta atenção, porque eu quero que Deus hoje revele algo ao seu coração. Ser pastor
tem algumas atribuições muito legais, muito benditas, e uma delas é a gente poder conversar com pessoas. É gastar tempo ouvindo o que está no coração das pessoas, de bom e de ruim. Ouvir aquilo que preocupa, mas ouvir também aquilo que alegra. E uma das coisas que qualquer pastor atencioso ao que ele ouve, é que ele começa então a compreender qual é o pensamento sobre o cristianismo que as pessoas, pelo menos aquelas que estão sob a sua liderança, que estão debaixo da sua direção, elas pensam sobre Deus, pensam sobre o cristianismo, pensam sobre o que é ser salvo. E na minha compreensão, eu acho que eu compartilho isso com muitos outros pastores, mas eu só posso dizer de mim, uma das percepções que eu tenho é que as pessoas que buscam uma divindade, porque crença não é necessariamente crer em Jesus. Tem gente que crê que uma pedra tem coisa espiritual numa pedra. Tem gente que crê que há uma divindade numa árvore. Tem gente que adora e busca uma divindade que não é o Deus que nós professamos. Então, existem muitas buscas de deuses, minúsculo, com D minúsculo. E todas essas pessoas que buscam uma divindade, inclusive quem busca a divindade que nós, no cristianismo, entendemos ser o Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, buscam por necessidade, visto que consideram a fragilidade pessoal. Olha, um vírus que é microscópico, olha o que ele fez com a gente. Agora, gente, estava pensando uma coisa, parênteses aí na mensagem. Você já pensou o tanto que esse vírus mostrou que a globalização é muito mais forte do que nós imaginamos? Esse vírus nasceu lá na China, num canto da China. E muita gente disse assim, isso é lá na China, não chega aqui nunca. Aí eu sou do interior de Goiás, e lá está todo mundo usando isso aqui, teve gente que pegou, e teve gente que morreu, e tem gente que está se recuperando. Mas na Patagônia, lá no extremo da Argentina, também está. Ou seja, a nossa fragilidade é tão grande, que nem a distância, nem a geografia, foi capaz de segurar o espalhar dessa enfermidade que nós todos estamos nos protegendo dela hoje. Então as pessoas buscam a divindade porque têm necessidades, porque percebem que são frágeis e que a vida muda e muda de repente, e que elas podem sucumbir diante dessas dificuldades da vida, e por causa dessas necessidades buscam um Deus, seja qual for, inclusive o Deus da Bíblia, para que esse Deus se torne o resolvedor dessas situações difíceis. O que não está de todo errado, porque nós oramos aqui agora mesmo, pedimos a Deus que Deus interfira, e nós, o povo de Deus, temos uma coisa, nós podemos orar, e aquilo que é impossível a nós é absolutamente possível ao nosso Deus, amém? Mas as pessoas aproximam por causa disso, e em segundo lugar, se aproximam por causa de uma coisa chamada inferno. Aquele lago que arde com fogo e com enxofre, aquele lugar de desespero total, aquele lugar de ausência de esperança, aquele lugar para onde as pessoas vão viver eternamente em tormento. Então, as pessoas buscam uma divindade como forma de encontrar as suas necessidades resolvidas aqui nessa vida e também como forma de livramento da punição eterna. Só que o problema com essa compreensão é que ela gera esse tipo de cristão que nós temos hoje na maioria das igrejas. E eu vou descrever que tipo de cristão. Gente cheia de medo, gente cheia de insegurança, gente que num dia está indo para o céu e no outro está indo para o inferno, gente que não sabe se realmente, se fechar os olhos agora, se vai estar com Deus ou não. Gente que quando a dificuldade maior bate a porta, desespera-se a tal ponto que alguns, inclusive, tiram a própria vida. É isso que esse tipo de compreensão sobre o cristianismo, sobre salvação, promove. E é por isso que Paulo disse, irmão, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Desenvolver para quê?
Em primeiro lugar, para que você seja salvo e eu sejamos salvos, nós sejamos libertos do império da necessidade para o reino da compreensão. Porque é mais ou menos assim, olha, a fé da maioria dos cristãos, ela é exercida diretamente em proporção à necessidade da pessoa. Vou traduzir isso para você. A coisa, o tempo fechou, a coisa pegou, deu errado. Bateu uma enfermidade, o dinheiro foi embora, o casamento está balançando, sei lá o que aconteceu, amigos, igreja, não importa. O que as pessoas fazem? Buscam a Deus. E quanto mais difícil for o problema, mais intensamente essas pessoas buscam a Deus. E elas acham que a intensidade com que elas buscam a Deus revela a profundidade da fé que elas têm nesse Deus. Mas, se você olhar pela Bíblia, pode ser que isso está revelando exatamente o contrário. Porque é isso que fazem as pessoas que buscam a divindade. E aqui vocês vão ter que me entender em divindade em duas coisas. Eu estou falando, ora, de deuses que são esses com D minúsculo, e eu estou falando de Deus. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Essa busca intensificada pela necessidade pode revelar, inclusive, a fragilidade da sua fé. Você entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, não é que você está buscando com mais fé, com mais força, porque você tem mais fé. Quando Jesus entrou no barco, antes de entrar no barco, no mar da Galileia, com os seus discípulos, eles estavam numa margem, do lado oposto a Cafarnaum. Jesus disse assim para os discípulos: entremos no barco e passemos para a outra margem. Jesus disse: nós vamos sair daqui, eles estavam em Tiberíades, e vamos para Cafarnaum, que está do outro lado do mar da Galileia. Quando eles entraram no barco, o barco começou a navegar, embora não seja uma distância tão grande. Só que nós temos ao norte as colinas de Golan, the Golan Heights, que é um lugar muito frio. E nós temos a parte mais baixa do Mar Morto, onde o ar é muito quente, a parte mais baixa da face da terra, 408 metros abaixo do nível do mar. O choque térmico entre a massa de ar quente que vem do Mar Morto com o ar frio que vem das colinas de Golã promovem tempestades muito rápidas. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio do lago, que na verdade aquilo não é um mar, é um lago, mas numa terra de deserto, um grande corpo de água já se tornou um mar. O mar da Galileia, o barco, as ondas crescem, o barco balança, os discípulos estão todos lá dentro, Jesus está dormindo com um travesseirinho lá na popa, lá na frente do navio ou na parte traseira. Ele está lá, provavelmente na parte traseira, porque era o mesmo travesseirinho que o timoneiro usava para sentar. Jesus está dormindo, eles correm. Olha, a fé, a busca é intensificada pela necessidade. Eles pensaram, vamos morrer. O que eles fazem? Correm para Jesus, sacodem Jesus, acordam Jesus e dizem assim: o Senhor não se importa que nós estamos morrendo? Aí Jesus levanta e com aquela calma que só Jesus tinha, Jesus diz assim: claro que eu me importo, eu estou super preocupado com vocês, olha, faz favor, senta todo mundo, vai ficar em paz. Jesus olha para eles e fala assim: até quando que eu tenho que suportar essa falta de fé de vocês? Por quê? Fé seria ficar quietinho, o barco está balançando. Aí eles olham um para o outro e falam: rapaz, está entrando água aqui. Aí era hora de dizer: mas o cara falou que nós vamos chegar do outro lado. Ele não é Deus? Nós não cremos nele? Ele não falou que nós vamos chegar. Ele não falou assim: vamos sair daqui para afundar ali no meio. Ele falou: passemos para a outra margem. Então, na hora que um desesperasse, o outro tinha que dizer o seguinte: aquieta, rapaz. Ele falou que nós vamos chegar do outro lado. Pai, mas você não está vendo a onda? Eu não estou vendo. Mas e daí? O cara falou que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Então a sua busca intensa, ela não revela necessariamente que você tem fé, porque se você tivesse fé verdadeira, você ficaria quieto na palavra de confiança de que você vai chegar do outro lado. O que você tem? Você tem uma crença. E a crença não promove libertação. A crença promove mais aprisionamento ainda. Por quê? Porque a crença não te livrou desse império da necessidade para a compreensão de quem você é. Então você tem carências, você se apega a algo para resolver os seus problemas.
Por isso Paulo está dizendo, irmão, desenvolvam a salvação de vocês, porque só desenvolvendo você vai compreender que você tem uma identidade, uma natureza e um propósito. Você é filho de Deus. E que como filho de Deus, você é amado de Deus. E como amado de Deus, Deus está do seu lado. Há uma frase que Satanás deve ter soprado no ouvido de algum pastor e ele começou a pregar isso, que diz mais ou menos assim: se você está vivendo dificuldades, se você está desesperado com a vida, provavelmente Deus se afastou de você. Irmãos, isso é essa crença, que Deus não resolveu minha necessidade porque Ele está longe de mim ou longe de você. No momento da maior necessidade nossa, Deus está mais perto de nós. Tão perto que Ele sabe que a qualquer momento a nossa perna pode falhar e Ele vai precisar nos carregar no colo. Então, enquanto você não se libertar de uma divindade que é seu resolvedor de problemas, enquanto você não se libertar da ideia de uma divindade que tem mais força do que você e, portanto, pode interferir no curso da sua vida de acordo com os botões que você apertar, e quanto mais correto você apertar os botões, quanto mais você dê a essa divindade prazer, satisfação, mais ela se volta para você. Você ainda está preso numa crença que não tem nada a ver com a compreensão do cristianismo. Porque tem muita gente que acha que essa crença é cristianismo, enquanto essa crença não é outra coisa a não ser uma religiosidade. Aí você pode dizer, tá bom, então o que eu precisava entender aqui que Paulo está dizendo? Presta atenção no que eu vou te ensinar. Você precisa entender salvação não no aspecto legal institucional, mas no aspecto, lê aqui para mim, por favor, que aspecto? Relacional. Deixa eu traduzir isso, deixa aí para mim um pouquinho essa frase, eu vou traduzir isso aqui para vocês. Ser filho de Deus não é direito, é relação. Nós deveríamos ter a família como o mais forte ponto de compreensão da relação com Deus. Mas por causa das famílias deturpadas e os problemas que assolam as nossas famílias, ficou difícil da gente usar a família como um indicador da relação com Deus, por diversas coisas. Nós somos pessoas falhas, a gente falha como pai, falha como filho, falha como marido, mulher e por aí vai. Mas quando nós entendemos a salvação do ponto de vista legal e institucional, nós nos tornamos pessoas religiosas. Presta atenção, religiosas. A religião me dá a falsa noção de que eu adquiri um direito. Que direito? O direito de dar uma carteirada no São Pedro na hora que eu chegar na porta do céu. Porque eu não sei por que botaram que é o São Pedro que vai estar lá na porta do céu. Chegou lá você, São Pedro na porta do céu, e aí, o que você está fazendo aqui? Aí você dá uma carteirada no São Pedro, aqui ó, tem direito de entrar, está aqui o ticket, o bilhete, posso entrar, dá licença que estou chegando. Direito. Só que quem entende salvação no aspecto legal e institucional, perde a única coisa que nos sustenta quando as águas do mar da vida tentarem nos sufocar. Porque direito pode ser revogado. Qualquer direito pode ser revogado. Você tem direito a uma propriedade. Se você comete um crime contra o governo federal, ele pode revogar o seu direito de posse, de propriedade, tomando aquela propriedade de você. Qualquer um de nós podemos ter um direito ou outro da nossa vida revogado. Então, como você entende que esse direito pode ser revogado, você vive essa montanha russa na compreensão da sua salvação, porque você fica assim, se eu não agradar essa divindade, se eu não agradar essa deidade, eu não só não tenho as minhas situações difíceis resolvidas, como eu ainda perco esse negócio aqui. Aí é duas vezes o problema, eu não tenho o meu problema resolvido aqui e ainda vou curtir no inferno o resto da vida. Aí, você começa a entender porque que você vive do jeito que você vive, uma fé, que ela é uma fé, fora de brincadeira, adoecedora. Adoecedora. Porque você fala assim, não, mas eu adquiri um direito de ser filho de Deus. Qual o direito?
o direito, porque me falaram que se eu aceitasse Jesus, se eu levantasse minha mão e eu dissesse, Jesus é meu Senhor, então eu receberia esse direito. Então eu recebi o direito, eu tenho direito. Ser filho de Deus não é um direito, é uma relação. Quando João escreve sobre a salvação, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder. É uma libertação. Era algo que eu não podia, que você não podia. Nós recebemos o poder e fomos transformados em filhos de Deus. Isso não é direito, isso é relação. Por isso Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Irmãos, essa pandemia está revelando muitas coisas, inclusive com relação à fé cristã. Eu conversando com pastores, amigos meus que estão em diversos lugares do mundo, conversando sobre, estudando, pensando nesse momento, uma das coisas que nós estamos pensando é sobre a evasão das igrejas, a participação das pessoas na vida da igreja, seja através do culto ou de qualquer outra coisa. E sabe qual é a estatística que nós estamos percebendo no mundo? Toda igreja evangélica, toda igreja cristã, católica, romana, toda igreja cristã vai perder de 12% a 40%, a 42% dos membros da sua igreja pós-pandemia. Agora, mais alarmante, sabe qual é a razão? Embora ela venha disfarçada de que, mas eu não estou seguro para ir lá, eu não acho que o ambiente é tão protegido assim, embora tudo o que fazem fora seja muito mais perigoso e arriscado do que é uma participação de 55 minutos, 1 hora num lugar desse. Totalmente preparado para vocês. Sabe qual é? A resposta que mais foi dada: eu desacostumei de ir à igreja. Agora, digam-me uma coisa: desacostumar tem a ver com institucionalidade ou com relação? Pensa, eu posso passar 1 ano longe da minha esposa, a Ana, por uma razão qualquer, eu tive que viajar, eu tenho que prestar serviço em outro lugar, não importa. Eu não desacostumo de ser o marido da Ana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não desacostuma de ser pai desse filho que você tem, dessa filha. Aliás, ontem eu assisti um filme, eu já contei para vocês que mas a Ana sempre assistimos um filme mais tarde assim, e ontem nós assistimos um filme que eu achei muito bacana, um filme romântico, muito romântico, mas uma coisa bonita, porque o filho do homem, os dois são médicos, o filho vai para o Equador, trabalhar num lugar muito pobre para ajudar comunidades carentes, só que ele e o pai vão brigados. E o pai, um médico muito conceituado aqui nos Estados Unidos, não descansa enquanto ele não ajunta as coisas dele numa mala e parte para o Equador para poder abraçar o filho e para dizer, eu te amo, e para dizer, eu tenho saudades de você. E na ideia dele de trazer o filho de volta para os Estados Unidos, sabe por que acontece? O pai morre lá. E o filho volta e relata os últimos dias dele com o pai. E uma das frases do filho é o seguinte: ele não poupou esforços para ir estar comigo. Isso tem a ver com direito, gente? Se fosse direito, o pai largava a herança para o filho. Se tivesse a ver com direito somente, ele iria num cartório e transferia toda a riqueza dele para o filho. Não, isso tem a ver com relação. Então, quando você pensa, eu tenho uma carteirada, o que acontece? Você passa a operar na vida segundo um direito adquirido, e não devido a uma relação estabelecida. E como o direito pode ser revogado, e nós vemos isso acontecer, maridos que caminham com as suas esposas por 30 anos, decidem da noite para o dia deixá-las e vice-versa. Como todos nós temos na mente e no coração de que direito pode ser revogado, quando a gente vive a salvação por direito, nós vivemos nessa inconstância, nessa instabilidade. E o que eu vim aqui hoje de manhã te dizer é que Paulo ensina, através dessa epístola de desenvolver a sua salvação, é você caminhar da infantilidade de quem creu, que precisava de um Deus para resolver problema e que te dava direito, para agora a maturidade do conhecimento de um Deus que é Pai. E que como Pai,
pai, ele vai fazer tudo, viajar para o Equador, deitar numa sarjeta com você, estar na porta do lugar menos desejável do mundo, esperando pelo filho e pela filha dele. Na sua cabeça o direito foi revogado, mas no coração do pai não tem direito, é relação, você se tornou filho. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos, entendam a salvação. Desenvolver é vocês saírem dessa meninice de quem tem um Deus que é invocado através de coisas que vocês fazem, para Ele responder às dificuldades de vocês e abrir uma porta na eternidade. Agora, para a maturidade, saber que é filho, e que como filho, você opera numa outra esfera de relacionamento com o Pai. Você pode dizer amém para mim? E eu, no finalzinho da mensagem anterior, Deus trouxe uma coisa à minha cabeça que eu quero repartir com vocês antes de nós irmos para o meu último ponto. Eu tenho 55 anos de idade, sei que as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, um pouco abaixo, vão se lembrar do que eu estou falando, os mais jovens aqui vão ter dificuldade. Mas nas casas, por causa da nossa colonização, os povos que influenciaram a colonização brasileira, era muito comum nas casas, mesmo nas mais simples, terem um lugar que era chamado de despensa. Quem se lembra disso que eu estou falando? Só para eu saber quantos aí. Para os mais jovens, seria assim um big pantry na casa. Era um pantry da casa inteira, onde guardava muita coisa. Então, na despensa ficavam os mantimentos. Quando faltava alguma coisa na casa, presta atenção, porque o Espírito de Deus vai comunicar a verdade para você através de uma história muito simples. Quando faltava mantimentos na casa, do menino menor, a pessoa mais idosa da casa, não precisava começar a arrancar o cabelo. Sabia onde estava a resposta. Onde estava a resposta? Na despensa. Agora, engraçado que Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, e também Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ambos escreveram a seguinte coisa. Pedro escreveu assim: sejam bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim: aos despenseiros, a única coisa que lhes é requerida é que sejam encontrados fiéis. Então, olha o que eu vou te ensinar. A necessidade, ela ressalta, ela aponta para o nosso papel e ela traz glória para Deus. Por quê? Porque quando surge uma necessidade, o cristão autêntico, não é o menino que crê num Deus que está lá em cima, faz, não faz, corrige, não corrige, dá, não dá, você não deu tanto dinheiro hoje, vai gafanhoto em cima de você, você deu muito dinheiro, recolhe o gafanhoto, e que você vive à mercê de um Deus que pode mudar de humor diariamente. Não é dessa pessoa que eu estou dizendo. O cristão, surgiu a necessidade, ele sabe onde está a despensa. Está entendendo? E ele sabe o que tem na despensa. Mas ele não só sabe onde é, ele sabe o que está lá. Ele se vê como a pessoa que vai buscar para trazer. A necessidade ressalta o seu papel de cristão e glorifica a Deus. Por isso que numa casa, quando a necessidade bate, e todo mundo sai descabelando, e quando começa a reunião de oração para buscar o poder de Deus para resolver o problema, eu quero te dar uma má notícia. Poder de Deus não vai salvar ninguém na sua casa. O que vai salvar alguém na sua casa é o dia que nessa casa, um homem ou uma mulher resolver viver a relação que ele tem com Deus. Isso vai salvar a sua casa. Não é você ficar clamando pelo poder de Deus. Porque esse clamor seu pelo poder de Deus pode revelar uma pessoa insegura, que não conhece o Deus que tem, e que está clamando para ver se por misericórdia ele entra nesse negócio. Já o cristão autêntico, sabendo o Pai que tem, ele vai viver os conceitos dessa relação,
E isso vai trazer salvação para essa casa. Isso vai trazer salvação para essa vida. Isso vai trazer salvação para essa família. Isso vai trazer salvação para uma igreja, para um povo. Porque nesse lugar tem alguém que se relaciona com Deus na paternidade, não no direito. Porque, irmãos, poder de Deus, se fosse a única coisa compreendida por nós, não ajudaria muito. Porque o que me adianta ter um Deus que é super, mega, ultra poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, mas que não está nem aí para mim? Ou para você. O que adianta você crer no poder de um Deus que não te chama de filho ou de filha? Então, desenvolver a salvação, para a gente sair desse aspecto legal e institucional. Se você está aqui de manhã, hoje, ou em casa, se você pratica a sua fé em Deus só para se livrar do inferno, eu vou te falar uma coisa, sua vida já é um. Já é um, não tem paz. Você deita com Deus e não sabe se vai amanhecer com o capeta. Você deita, amanhece, imaginando que é de Deus, e no outro dia você já não sabe de quem você é mais. Então, por último, eu queria que você entendesse o que Paulo está dizendo para desenvolver a sua salvação. Que é desenvolver sua salvação, não no sentido de acréscimo, não tem mais nada que você pode fazer. Irmãos, se Jesus não vier botar a mão, não adianta. Mas, uma vez tendo sido alcançados por Jesus, você não vai entender salvação, desenvolver salvação no sentido de acréscimo, mas você vai desenvolver na compreensão de quem você é, da sua natureza, do seu propósito. Quem é você? Sou filho de Deus. Deus me ama. Mas se Ele te ama, por que você passa tanta perrenga nessa vida? Porque esta é a vida. Alguém vendeu uma imagem religiosa de que se você agradasse... Aliás, vocês sabem que isso é pagão, né, gente? Não tem nada mais pagão do que esse ensinamento. Porque os povos pagãos, esotéricos e outras coisas, é que entendem que precisa agradar uma divindade para ver se ele faz alguma coisa de boa para nós. Se esse for o seu conceito de Deus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Não é acréscimo. Agora é desenvolver da compreensão que você tinha de quem é Deus, de quem é você. Deus é meu Pai. Olha o que o texto diz. O Senhor Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e obedeceu, porque no direito não tem obediência. A obediência é fruto de uma relação, e não fruto de um direito, porque Jesus podia estalar os dedos e dizer, acaba com tudo aqui, mata todo mundo, estou livre. E aí eu vou te ensinar uma coisa, que eu vou precisar da sua atenção, em 3 minutos eu encerro, mas eu vou precisar da sua atenção. O nosso grande medo de Satanás é um só, é que ele vai nos tentar para a perdição. Novamente, olha a ideia nossa. Nós estamos com medo de ir para o inferno. Nós não estamos muito preocupados do que é o céu, de viver o céu aqui na terra, de ser céu onde nós estivermos, de ser uma demonstração de céu. Nós só não queremos ir para o inferno. Então, já que Satanás é o líder lá desse negócio, já que Satanás quer levar o maior número de gente para lá junto com ele, o que nós pensamos? Que Satanás vai nos tentar para a perdição. Olha só para mim um minutinho, porque se você me perder aqui, você vai entender errado o que eu vou falar. E você que está em casa, me dá a sua atenção. Dificilmente Satanás nos tenta para a perdição. Vou repetir. Dificilmente Satanás vai nos tentar para a perdição no sentido que eu e você entendemos. Deixa eu explicar. A gente imagina que Satanás vai nos tentar assim. Eu vou me usar como exemplo, mas serve para qualquer um.
Bom, eu estou sendo seduzido por uma ideia, por uma mulher, por um dinheiro, por uma posição. Então, eu estou sendo seduzido por Satanás para que, ao fazer isso, eu me perca. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Coloque sua vida aí. Agora você vai... O Espírito de Deus vai revelar isso a você. E isso é pecado, e o pecado gera a morte, você está certo. Mas você sabe que Satanás não está me tentando para a perdição. Olha o que ele está fazendo. O que ele fez com Jesus Cristo lá no deserto. Porque a forma que ele tentou Jesus é a mesma que ele tenta a mim e a você. Lembra lá de Jesus no deserto para ser tentado. Satanás, a única coisa que ele queria é que Jesus se salvasse por direito e não por relação. A única coisa que ele quer comigo é que eu tente salvar a minha vida por direito e não por relação. Com Jesus ele disse assim: você não é filho de Deus? Mas se você é filho de Deus, dá ordem para essas pedras aí virarem pães, você está com fome. Você não é filho de Deus? Dá ordem para os anjos te apararem quando você pular desse despenhadeiro, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito. Você não é filho de Deus? O que Satanás estava tentando Jesus? Salve-se pelo direito que você tem. Mas Paulo está dizendo que ele não teve isso por direito. Antes ele abriu mão, ele se humilhou até a morte. E a morte de cruz, porque se fosse por direito, nem eu nem você estariam sentados aqui hoje, queridos. Você está entendendo? Agora, quando ele faz isso comigo e com você, ele está dizendo: Manuel, você tem direito. Você não ouve assim no seu ouvido: você tem direito de ser feliz. Você não ouve assim no seu ouvido: você tem direito disso, você é filho de Deus. Você investiu o seu dinheiro, você deu isso, você fez aquele sacrifício para a igreja, você tem direito. Satanás não está te tentando para perdição, ele está te tentando para que você seja salvo por direito. Sabe como que ele está te tentando? Para você imaginar que presença em igreja te dá direito de chegar no céu. Sabe o que ele está te tentando? Para você imaginar que dinheiro que você colocou ali naquelas caixas ou de forma eletrônica, que é tão importante para a caminhada de uma comunidade, é para espantar gafanhoto, é repelente de gafanhoto, que é para contar lá no céu que tanto de bênção que você tem. Ele não está te convidando para se perder. Satanás não está soprando no ouvido de nenhum de vocês não darem dinheiro nessa igreja, muito pelo contrário, ele diz: dê, para você se justificar que deu. Ele não está tentando para a perdição, ele está tentando para que a gente encontre salvação por mecanismos que não seja a cruz de Cristo, e que não seja conhecê-lo, porque aí, quando a gente conhece a Jesus, a gente sai dessa infantilidade espiritual para maturidade relacional. Contribuir não tem a ver com gafanhoto, não tem a ver com carro não quebrar, não tem a ver com ter mais coisa. Tem a ver com outros elementos, tem a ver com generosidade, com bondade, com compreensão. Da mesma forma, necessidades. Necessidades não são mais vistas como desfavor de Deus. Necessidades não são mais percebidas como eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Necessidades são vistas como a possibilidade de eu ir na despensa e revelar a glória de Deus. Amém, queridos? Necessidades são percebidas assim. É diferente, irmãos. É completamente diferente. Você acha que Satanás... Alguém me disse assim: pastor, o povo não quer voltar na igreja porque Satanás está impedindo. Eu acho que ele está empurrando. Vai, senhor. Vai. Porque para você ser salvo, você tem que fazer. Enquanto Jesus está dizendo assim: para ser salvo você só tem que ser meu, e eu ser seu. Ah, então eu não preciso fazer? Não, o fazer é substituído pelo ser, e o ser nos leva a fazer sem que o fazer seja obrigatoriedade. O fazer agora é um coração movido a isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Então, desenvolvam a salvação de vocês. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Porque se nós então pensarmos na questão de um Deus resolvedor de problemas, nós tínhamos que voltar ao sacrifício de Cristo, e quando Jesus começou a ver um cara que andou com ele, traiu ele. O outro que chegou sacado uma espada e foi na cabeça do soldado para arrancar a cabeça, porque tem gente que fala assim, Pedro foi arrancar a orelha do soldado. Gente, Pedro era pescador, não era espadachim. Pedro não fazia esgrima, Pedro mexia com rede. Você acha que Pedro mirou na orelha e falou assim, vou ali na orelha? Pedro foi na cabeça. Deus é que teve misericórdia e só a orelha do cara. E aí esse cara que disse, Senhor, ainda que todo mundo aqui, todo mundo aqui vire as costas para o Senhor, conta comigo. Eu sou o cara aqui do Senhor nessa turma. Aquele ali, Joãozinho, aquele João, muito cheio de chamelengo, muito encostadinho, gosta de deitar a cabeça no peito do Senhor, aquele lá vai trair. Eu, Senhor, conta comigo. Igual quando chega na hora que Jesus está lá sendo julgado e o povo mentindo a respeito dele, Jesus olha para o canto e vê o cara que disse assim, vai todo mundo te largar, menos eu, e fala assim, eu nunca conheci esse homem. Você já parou para pensar o que Jesus passou? Quando ele olhava e via os seus discípulos, que eram para todo mundo, vamos pensar do lado humano? Nós não temos uma divindade para resolver os nossos problemas? Ô, gente, vamos fazer um motim aqui nesse negócio, vamos pegar espada, vamos pegar pau, pedra, qualquer coisa. A gente morre, mas a gente morre lutando, tentando salvar o nosso Senhor. Todo mundo se acovardou. E não só todo mundo se acovardou, como um vendeu ele. Ora, então não era hora de Jesus falar assim, pai, mata esse povo tudo aí. Mas Jesus não estava fazendo aquilo por direito. Jesus estava fazendo aquilo por relacionamento com o Pai. Ele sabia qual era a vontade do Pai, a ponto dele dizer, Senhor, se tiver um outro caminho aí que eu não estou entendendo ainda, passa esse de mim. Mas se não tiver, seja feita. Isso é relação. Então nós sabemos que nós estamos sempre nas mãos de Deus. E não é porque fizemos tudo certinho. Não é porque nada passou pela nossa cabeça que não deveria ter passado. Não! Nós estamos nas mãos de Deus porque nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E esse pai vai para o Equador, vai para a Patagônia, vai para o deserto do Saara, ele vai buscar e ele vai estar do seu lado. E ele jamais te abandonará, porque ele mesmo prometeu, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O que você precisa fazer com a sua salvação hoje, no aspecto que Paulo nos ensinou de desenvolvê-la, querido? É fugir do quê? É quebrar o quê? É deixar o quê para trás? Quando nós oramos agora, eu quero te convidar a fazer isto. Porque o mundo não tem carência de mais crente. Não tem, seja lá de qualquer aspecto. Porque crente não é necessariamente em Deus, ele é crente num Buda, ele é crente em Krishna, ele é crente na Cabala, ele é crente em qualquer divindade. O mundo está carente de ver cristão, que onde está, que onde vive, não está fazendo nada por medo do inferno e nem está fazendo nada para agradar a Deus, no sentido de retribuição, está apenas vivendo a relação com seu Pai. Amém? Vamos ficar de pé? E eu queria te convidar a orar, 2 minutos, você pudesse ficar de pé, colocar seu coração diante de Deus nesse momento, e numa oração muito, muito íntima, muito pessoal, deixa o Espírito Santo de Deus te chamar pelo nome. É como se ele estivesse falando, Manuel, o que significa para você, Manuel, desenvolver sua salvação? E a minha oração é que ele fale com cada um de vocês aqui, cada um de vocês que estão em casa, que você ouça a voz, essa voz do Espírito, dizendo seu nome aí, olha, Paulo, Maria, Antônio. O que significa desenvolver a salvação? Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de celebração, de vida, juntamente com os meus irmãos.
onde a palavra do Senhor é compartilhada, para que a gente possa ter um mapa, Senhor, para te conhecer. E que te conhecendo, Deus querido, a gente venha se livrar de tantas coisas que foram se agarrando à nossa vida e nos fazendo e ofuscando, Senhor, o rosto do Senhor. Pai, que nessa manhã, aqui, nos diversos lugares onde alguém estiver nos ouvindo, pelo poder do Teu Espírito, caia, desconstrua essa ideia, Senhor, de um Deus que é apenas fruto de um direito adquirido e não de uma relação estabelecida em Cristo Jesus. E é por isso que tanta casa tem crente, mas não tem cristão. É por isso que tanta igreja tem religioso, mas não tem filhos de Deus. É por isso que tanta gente perdida ao nosso redor não consegue enxergar a face de Cristo, porque tem muito crente religioso perto deles, mas está faltando, ó Deus, na casa, nas relações, na igreja, gente que vive uma relação intensa com Deus, e essa relação seja o fruto, a orientação da vida de quem está por perto. Nessa manhã, transforma isso, Senhor, nas nossas vidas. Transforma isso, Senhor, na vida de cada pessoa que ouviu essa palavra. Espírito de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Quer transformar, quer abrir os olhos, quer descortinar. Por isso Paulo escreveu: vocês obedeciam na minha ausência, na minha presença, mas agora mais na minha ausência, façam isso. Que muita gente saia desse lugar aqui hoje, ó Deus, compreendendo a sua identidade, a sua natureza, o seu propósito, e isso venha trazer paz para o coração, alívio, descanso para a alma, segurança e posicionamento. Nós sabemos onde há dispensa, Senhor, e nós somos os despenseiros. Só precisamos assumir o nosso papel de filhos de Deus e glorificar o Pai através da nossa ida às dispensas, em cada área da vida, e trazê-las. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela, através dos séculos, ela vai marcando a vida de homens e mulheres que se rendem diante da face de Cristo Jesus. E eu oro para que nessa manhã isso tenha acontecido aqui. Alguém tenha se rendido diante da Tua palavra. Alguém em casa, alguém num outro país. Porque isso só significa, ó Deus, que nós estamos indo na dispensa, trazendo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Oramos como a Carol orou aqui, Senhor, por quem está sofrendo na nossa comunidade. Pedimos a graça do Pai sobre a vida dos filhos que estão enfrentando momentos tão inseguros, tão incertos. Que esta incerteza jamais seja traduzida em insegurança no coração. Porque embora não certos de qual é o resultado, seguros estamos que estamos nas mãos de Deus. Que os casamentos aqui não tenham marido inseguro do amor da sua esposa. Que esposa não esteja insegura da fidelidade do seu marido. Que pais e filhos não estejam inseguros com relação um ao outro. Incertos às vezes, porque não está parecendo que faz sentido. Mas nunca inseguros. Porque nós podemos ser cercados, nós podemos ser agredidos, nós podemos ser ultrajados, mas jamais abandonados. Porque essas outras coisas é o que o mundo faz, mas a segurança e a presença vem do Pai, que está sempre junto com os filhos. Senhor, que o Senhor abençoe essa comunidade, que o Senhor abençoe irmãos e irmãs espalhados na face da terra, que o Senhor traga graça, que hoje seja um domingo de bálsamo, seja uma manhã de restauração, seja uma manhã de renovação, e que Deus te abençoe do alto da cabeça à planta dos seus pés, e que o Senhor te dê a paz, que só vem
que não vem nunca por direito, porque a paz por direito é revogada também. A paz só vem pela compreensão de relacionamento. E que isso seja a marca de Cristo em nós, hoje e para sempre. Você diz amém, querido? Amém. Deus abençoe você.